Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês, bater um papo bem legal, tá bom? Eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e também no Instagram. Procurem lá o meu nome, né, Simone Bruna, que lá eu tenho interagido bastante, tirado dúvida, e daí é bem mais assim próximo. É bem legal, você pergunta, eu já respondo, já gravo um vídeo por lá. É bem mais dinâmico e mais rápido. Aqui no YouTube tem todo um trabalho de edição e tudo mais que a gente tem. Lá tem um pouco mais de proximidade. Então inscreva-se aqui também e lá, tá bom? Hoje eu vou falar especialmente com os pais, tá bom? Mas também, com certeza, para você que tem doença falciforme, você vai aprender bastante. Eu tenho conversado com alguns pais e mães de pacientes e eu vejo que as dúvidas e as angústias são as mesmas. Então eu vim compartilhar algumas coisas que eu achei assim que mais se repetem nessas dúvidas, nessas preocupações e que eu acho que pode ajudar vocês, tá bom? Em relação a criar, né, uma pessoa com doença falciforme, quando você recebe o diagnóstico. Aqui no canal já tem bastante conteúdo sobre isso, sobre informação sobre a doença. O mais importante, em primeiro lugar, é se informar com o médico, onde você puder buscar informação de qualidade para dar uma qualidade de vida melhor para o seu filho ou filha, tá bom? E assim, uma coisa bem importante que eu tava falando com a minha colega é não criar o filho como um coitado, assim. Mesmo que às vezes você queira fazer tudo por ele, às vezes por ter a doença você tem aquela compaixão a mais, você quer proteger mais, colocar numa bolha, é necessária proteção e cuidado, só que precisa achar um limite entre tudo isso para tornar o paciente forte, não criar como um coitado, criar como um normal. Não aquela coisa assim, ele é doentinho, nossa, um coitado. Não. Se deve ter toda essa preocupação de cuidar do paciente e do filho como uma criança forte, uma criança independente. A independência é muito importante. Desde cedo já dialogar, conversar, explicar sobre todos os problemas, os cuidados, assim, colocando a cada idade da forma como se deve dialogar com ele, tá bom? Criar memórias é algo bem importante também, criar memórias positivas. Não sempre, assim, sempre quando você tem aquele tratamento, consulta, quando vai levar para fazer transfusão, qualquer tipo de procedimento, tenta aliar com alguma coisa divertida, não colocar o peso da doença, focar só na doença naquele momento. Isso é muito importante para quando crescer ele ter memórias positivas. É o meu caso, eu agradeço muito aos meus pais. Quando ia fazer o tratamento, eles sempre faziam de tudo para não ficar aquela memória negativa. Levar para comer um lanche que seja algo que saia da rotina da criança, passear um pouco, levar numa praça para brincar, dar aquela atenção que merece, que precisa, conversar, tornar a coisa leve. Eu sei que é complicado para os pais porque eles sofrem muito, né? É difícil para eles ali não passar para a criança tudo aquilo que ele está passando, mas é muito importante você tentar ao máximo, tentar meio que blindar nesse sentido da criança não fazer todo aquele sofrimento. Eu sei que é contraditório com aquilo que eu falei de não fazer um coitadinho, assim. Então, é algo com que você tem que lidar, é uma linha bem tênue, você não passar o sofrimento para ele, tentar distrair nesses momentos de dificuldades, os momentos mais difíceis, tentar criar uma rotina mais leve e, assim, mais divertida em certo ponto, mais divertida possível, né? E também fazer com que ele seja uma pessoa forte, independente, não proibir de tudo, sim fazer as adaptações que são necessárias para a piscina. Não falar que não pode, porque daí cria toda aquela dificuldade, aquela frustração. Falar que pode, só que com todas as limitações. Tem que ser no horário que a água tá mais quente, não pode ser o dia todo. Tem que explicar desde pequeno, a vida, né, não é fácil. Então a gente tem que já mostrar as dificuldades e os desafios que ele tem que enfrentar desde cedo, porque aí já vai ser automático, ele já vai crescer sabendo do autocuidado, de tudo que ele deve fazer para ter uma qualidade de vida muito melhor. Isso é muito importante, é determinante. Nos casos, né, de passar frio, de piscina, de viagem, de exercício, de atividade física, de tudo isso, de brincadeiras, das emoções. Então, os pais devem lidar com isso de forma mais leve e fazer com que os filhos aprendam a lidar com essas situações, tanto nos momentos de crise quanto nos momentos positivos que, né, não tá com crise. Então, isso é bem importante, você saber lidar com isso com seu filho. Aqui no canal eu faço bastante conteúdo sobre isso, lá no Instagram também,
para tirar essas dúvidas, né? Enquanto paciente, tenho 32 anos com a doença, então eu aprendi, vivi com isso e vivo com isso até hoje. Então eu quero ajudar vocês a lidar com isso da melhor forma possível. E por último, e não menos importante, a questão dos pais que sentem muito culpados, sofrem muito com tudo isso. No início eu imagino que não é fácil receber esse diagnóstico. Realmente você não queria que seu filho tivesse. Mas assim, não se sinta culpado, né? Na verdade, ter o filho com a doença, porque a culpa não é sua. Às vezes, mesmo se você soubesse, pudesse ter feito eletroforese antes, é uma decisão que, assim, a doença não é o fim da vida, assim. O diagnóstico não é a morte, é só uma adaptação que você vai fazer na vida. Hoje em dia, tem muitas formas de ter uma qualidade de vida muito positiva, é super positivo, dá para viver muito bem com a doença. Então não se culpe, não sofra desnecessariamente, e quando o seu filho tiver crise também, não ache que foi porque você deixou fazer alguma coisa que não deveria, que foi negligência sua. Infelizmente as crises acontecem, vão acontecer. Então o que você pode fazer é ser a melhor mãe, melhor pai possível, com a informação, saber lidar, assim, identificar, assim que tiver uma crise, alguns sintomas importantes, saber identificar para não agravar muito, já começar a tratar, levar para o médico, e o autocuidado. Então não se culpe desnecessariamente, não sofra demais, tenha fé e persistência, né, que tudo vai ficar bem. Então conte comigo, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, observações, e a gente tá junto nessa, tá bom? Até o próximo!